reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN falando dessa vitória do Flamengo para cima do Grêmio 2-0 fora o baile, né? O Flamengo mereceu até ter feito mais gols, a bola não entrou, mas 2-0 fora de casa tá muito bom. Tô de acordo com os comentaristas, né? Não é o Flamengo que foi tão absurdo assim, na minha opinião, e sim o Grêmio, que foi muito passivo, fez o que o Flamengo queria que o Grêmio fizesse. O Grêmio caiu no joguinho do Flamengo, né? E aí ficou fácil para o Mengão trazer mais esses 3 pontinhos aí para a conta. Flamengo hoje líder do Campeonato Brasileiro, favorito a conquista do título, né? Tomara que conquiste esse título do Campeonato Brasileiro. Pode até morder uma das Copas, mas as Copas é difícil, é complicado. Você tem que estar num dia bom, tem que ter sorte de pegar uma chave boa, né? Do grupo. Não adianta, é só ser o melhor time. Não é só isso. Acho. Tem jogos que são assim. O Quando time muito teve parelho, né? tava 1-0, aquele semana pênalti. passada o Palmeiras Sport. Isso. E sai aquele lance polêmico no último minuto e talvez o jogo não fosse para uma vitória de um dos lados. Tudo bem que ainda por ser no último minuto, te dá menos margem de uma reação. Mas quando um time, por exemplo, tem lá um pênalti para ser marcado no primeiro tempo, ou até mesmo no início do segundo tempo. Aquele pênalti poderia ter mudado, porque depois o time ainda tentou e não sei o quê, e se tivesse feito. A verdade é que o jogo não mostrou que o Grêmio, se tivesse feito, teria segurado o Flamengo. Eu acho que... Acho que colocaria uma pimenta maior no jogo, talvez mais motivação. Mas eu acho que o torcedor hoje fala assim, sem aquele pênalti, não dá nosso jogo, sabe? O torcedor do Grêmio, obviamente, está irritado com a derrota em casa, mas é aquilo assim também. Não é do jeito que você falou mesmo. Jogamos para conseguir o empate ou aquele pênalti mudaria a história do jogo, realmente. Não mudaria pela forma que se apresentou o jogo. O Grêmio mal conseguiu ficar com a bola. Isso já é uma coisa que a torcida do Grêmio está reclamando há bastante tempo. E ontem deu para ver claramente. O Grêmio não consegue ficar com a bola. O meio-campo do Grêmio, mesmo ontem com o Cristaldo tentando ali, aí rolou uma inversão, porque o Cristaldo começa aberto, o Edenilson começa centralizado, e aí ficou muito nítido que isso não iria dar certo, e aí o Quinteiros pediu para rolar essa inversão. O Edenilson abriu, o Cristaldo foi um pouco mais para dentro, mas as coisas não estavam funcionando porque a pressão do Grêmio, para mim, era completamente descoordenada. Subia o Bright White correndo igual um doido de um lado para o outro sozinho, aí os meio-campistas do Grêmio subiam um pouco e tal, o time do Flamengo tocando a bola para um lado. Tipo, vem aqui, vem tentar pegar a bola. E aí tu tem Pulgar, tu tem o De La Cruz, tu tem o Léo Ortiz, tu tem o Léo Pereira, tu tem o Alexandro, que são caras que têm muita qualidade com a bola no pé e não se assustam. O Felipe Luiz, ele até falou isso na coletiva, que ele não pede para o time dele ir atraindo o adversário e ficar tocando para trás, não. Ele pede para o time ir para frente, a progressão que ele falou. Só que os caras têm tanta confiança, têm tanta qualidade, que eles vão tocando a bola justamente para o time adversário pressionar e os jogadores de frente terem um pouco mais de espaço para jogar. E até ditar o nível de intensidade que eles colocam, que é isso, nem parece que teve desgaste, porque você consegue, deixa eu respirar aqui, deixa eu acalmar o jogo, deixa eu equilibrar o jogo. O Gerson sai logo no início do segundo tempo. O Gerson saiu logo no início e entrou o Plata. Sabe que eu ainda nem tinha elaborado sobre isso, mas me chamou a atenção essa situação do Edenilson, que a gente conhece o Edenilson há muitos anos. Desde o Sul, passando pelo Corinthians, e aí Inter, Atlético e agora o Grêmio, né? O Edenilson, a gente no Brasil, a gente sabe que ele era muito bom como um lateral pela direita, como um marcador pela direita. Ele chega muito bem na área, mas ele de 10, você não está explorando o melhor dele. E se você centralizar um pouco mais o Cristaldo, você pode talvez tirar do Cristaldo algo melhor do que botar o Cristaldo para correr para o lado de campo. Mas essa é necessariamente a visão que tem o Quinteiros do Edenilson? Não. A gente não sabe como ele tem treinado e a gente não sabe qual é o conhecimento prévio dele. E esse é um problema quando você contrata alguém de fora, assim, não necessariamente o cara tem que comprar todas as suas ideias. Ele precisa treinar e ver. Não, mas o Edenilson foi lateral, jogou no Corinthians. O Edenilson... Assim,
Tá bom, mas hoje, na idade dele, talvez eu prefira ele mais adiantado. E aí a culpa é só do treinador, entende? Se você contratou o cara com a cabeça dele. Sim. Com a forma que ele treina e tudo mais. E ele está há 3 meses aqui no Grêmio. Esse período, como é que você avalia? Assim, é um período onde ele ainda precisa... É um período muito difícil, Bruno. Muito difícil. Para ele, para o Grêmio... Curto para ele, assim, mas no sentido de ainda ser curto para ele conseguir entender onde ele está e aplicar isso no campo? Então, mas aí, se por mais que alguém tenha falado, feito uma reunião, um jantar, e falado, não, o contrato é de sei lá quanto tempo, ele sabe que ele está indo no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro não perdoa muito. Eu acho que o Grêmio já esteve num campeonato estadual melhor em alguns momentos. Já deu a sensação de estar melhor em alguns momentos. No comecinho, lembra? Lembro. Mas aí era aquela história era bonito, do inclusive. nível de dificuldade. Mas aí chega no Juventude, tem dificuldade. Chega no Inter, tem dificuldade. Na Copa do Brasil. As duas vezes. Então, eu tenho um ponto. Eu falei com o Bruno ali, quando a gente estava falando do debate. Desde o ano passado, a gente conversa sobre isso e isso está na minha cabeça. Quando eu olho para o elenco do Grêmio, eu também não vejo grandíssimos jogadores. Do sentido de o Grêmio está para brigar pelo quê? Porque quando eu olho aqui, o Bright White toma um cartão amarelo. Quem que vai ser o cara para fazer gol do Grêmio? Você não tem mais um Luis Soares, que era o cara que resolvia tudo. Aí você vai ver, eu estava pegando aqui exatamente todas as opções. Claro que você tem jogadores que têm entrado bem, enfim. O Arezzo, às vezes, fazendo gols. Sim. Arezzo, Monsalvo, jogadores. Mas eu não olho para esse elenco e olho para uma escalação que tem, às vezes, o Pavon, que é um jogador que está sendo vaiado pela torcida, jogo sim, jogo também. Não se firma, um cara que corre, chuta, enfim. Aí você tem o Bright White, o Edenilson nessa posição ali, você não tem um camisa 10. Tem o Cristaldo, que é um bom jogador, mas, assim, pra mim, eu não acho que é um... Tem pouco âncora. Que não jogou as finais. Pouco âncora. Sabe? Eu não acho... Só para te falar em relação... Não sei se tem esse peso, né, de um elenco... A defesa do Grêmio tem diversas questões. Sim. Não olha pra defesa do Grêmio e fala, caramba, agora está protegido. Sim, trocou todo mundo, né? As laterais mudando, agora chegando o Marlon. Jeromel aposentou o Kahneman machucado, né? Acho que o Kahneman volta agora ainda. Em relação ao posicionamento do Edenilson, o que me assusta até assim, pelo que a gente viu do Edenilson, mas aí é conhecimento nosso de acompanhar o Edenilson aqui no futebol brasileiro. Pelo que vem fazendo o Quinteiros nesses poucos meses de trabalho aqui, ele enxerga o Edenilson como um ponta-direita. E, para mim, também, o Edenilson não vai funcionar como ponta-direita. Porque sem a bola dele vai ser... Ele não vai funcionar. Não vai ser o cara que vai dar o tapa, por exemplo, vai chamar num contra um, vai dar o tapa na linha de fundo. Até o João Pedro faz mais isso não que o vai, lateral não vai. Eu sempre vi o Edenilson como um 8. Aquele cara pode ser um segundo ou terceiro volante que chega na área. E foi assim que, para mim, ele foi se destacando por dentro, mas pelo lado direito, de chegada na área. Mas ele foi lateral por muito tempo. Sim, mas de chegada na área junto com o lateral, por exemplo. E aí, potencializando os laterais que jogam ao lado dele. O próprio João Pedro, que chega bastante na área. Eu não vejo o Edenilson como ponta, mas a forma que o Quinteiro vem utilizando o Edenilson geralmente é assim, mais aberto. Eu não consigo concordar com isso. Ô Jailson, desde que chegou o Felipe Luiz, quando foi questionado qual era o estilo de jogo, ele falou, eu vou fazer um time jogar da maneira que satisfaça o torcedor. Sim. Ele já consegue isso? Consegue há bastante tempo. Quando o torcedor ontem viu o jogo, 2-0, ele se sentiu representado? Então, tem a diferença porque a torcida do Flamengo, em determinados momentos, reclama de barriga cheia. Né? Isso. Reclama... Porque eu vi gente falando que foi 2-0, mas não tinha essa de descansar, tinha que ter sido 4-5. Foi a segunda derrota do Felipe Luiz na semana passada e já estava aquele burburinho todo. Mas tem a diferença também de você, mesmo jogando fora de casa, tem essa questão, né? Você está jogando fora, você não está jogando no Maracanã. Se fosse no Maracanã, por exemplo, 1-0 cedo, com aqueles toques laterais, provavelmente teria reclamação. Entendi. Teria reclamação, vai pra cima, faz mais gols. Mas jogando fora de casa eu consigo entender. E em relação a agradar a torcida, acho que desde do ano passado, assim que ele assume, a diferença do estilo de jogo do Felipe Luiz pro estilo de jogo do Tite, de ter a marcação alta, de ter o time em cima do adversário, troca de posição, tirar aquele atacante de referência, botar a dupla no ataque, acho que... Mas aqui a diferença considerável. Machuca a gente, né? Vitória acalma os ânimos. Loucura, né? Se acalma os ânimos, eu tenho que estar numa cadeira, negócio de camisa de força para acalmar meus ânimos. Não, e sabe o que é o pior dessa frase, desse GC? O pior é que é verdade. Porque tinha ânimo que não estava calmo, né?
É uma loucura isso. Mas é muito a flor da pele, né? Muito, muito. É, Não, porque ontem- poupou, porque não Mas escalou, ontem já porque tinha, menosprezou. ontem já tinha isso no pré-jogo na internet. Já não quis poupar lá contra o Central Córdoba Então e agora- perdeu. Se vira agora para ganhar fora contra o Grêmio. Não é a prioridade? Tem que ganhar. Ganhou e toca a mão os Aí ânimos. acabou. Aí Estão acabou. mais calmos. É isso. Galera, futebol, no futebol brasileiro é uma loucura. Bom, galera do Mengão, é isso aí, rapaziada. O Flamengo venceu o Grêmio jogando fora de casa. Não sei se quando o Palmeiras for lá vai vencer também, né? Não dá pra gente cravar isso. Futebol, ele tem muito dessas coisas, né? Pode acontecer que os caras vão lá e vençam, pode ser que não vençam. A gente torce para que quando o Palmeiras for jogar lá, ele não vença o Grêmio, né? Aí é uma vantagem que o Flamengo vai ter sobre eles, né, pessoal? E tomara que o Mengão consiga aí abrir uma vantagem nesse Campeonato Brasileiro. A gente tá com uma saudade de ver o Flamengo vencer um título de Campeonato Brasileiro há muito tempo, né? O Flamengo não vence. Vamos acreditar que dessa vez o Flamengo consiga conquistar o título de Campeonato Brasileiro e consiga também alguma Copa. Vai que, né? Vai que o Mengão consegue vencer alguma dessas Copas, de Copa do Brasil ou Libertadores. Obviamente que se for por escolha nossa, né? Por escolha nossa, a gente prefere que seja uma Copa Conmebol Libertadores. Copa do Brasil é legal, mas a Libertadores é Libertadores, né, galera? Tomara que o Mengão consiga aí essa taça de Libertadores e o Brasileirão. Libertadores e Brasileirão, para mim, já estaria de excelente tamanho. Vamos ver se o Mengão consegue essa proeza aí de trazer 2 títulos pesados para a galeria rubro-negra nessa temporada. Será, rapaziada? Será? Veremos, né? Veremos se teremos mais um título pesadão. Próximo jogo do Flamengo, teoricamente, né? É um jogo fácil. Jogo contra o Juventude. E logo após o jogo contra o Juventude, o Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama, também em casa, né? Vai ser meio a meio aí a torcida. E depois o Flamengo sai para enfrentar a LDU Quito. Aí o bicho vai pegar. Aí, meu irmão, aí é que eu quero ver, né? Jogo embaçadíssimo. Esse jogo do Flamengo contra a LDU, que o Flamengo sai de lá com 3 pontos, maravilha, né? Muito tempo. Na verdade, se eu não me engano, o Flamengo foi o único time, né? Eu acho que foi o Flamengo do Dorival Júnior, o único time que venceu os caras lá.